as suas próprias palavras. Nós vamos dar continuação a esse estudo, que é muito sério. Vocês se lembram, semana passada, vamos fazer uma recapitulação, né? Nós falamos o que é uma aliança, nós demos a definição de uma aliança. Aliança de sangue, aliança dentro da palavra de Deus, em Gênesis. Lembra que eu pedi para vocês lerem Abraão 15? Gênesis capítulo 15. Se você leu, deu para entender mais sobre a aliança. Se não leu, você pode ter esse estudo todinho para você ler. Gênesis capítulo 15. Nós vamos estar bem em cima desse capítulo. Nós demos exemplo de aliança de sangue no casamento, na mesa, no partir do bolo, na troca das taças, a troca de nomes no casal, da esposa, né? O anel, a necessidade da aliança. Qual é a necessidade da aliança? É que Deus é uma pessoa que de relacionamento e intimidade. Nós vemos a origem da aliança de sangue. Nós vemos os propósitos da aliança e o aspecto do caráter de Deus na aliança. Hoje nós vamos ver o que constitui uma aliança. O que constitui uma aliança? Do que uma aliança é formada? Do que uma aliança, para uma aliança, o que é necessário numa aliança? São 3 coisas aqui que nós vamos pegar, 3 símbolos. 3 coisas que são a palavra, o sangue e o selo. Você pode repetir comigo? A palavra, o sangue e o selo. As palavras ou promessas vêm do próprio Deus, vêm do Pai, que é o Criador, o originador, que estabeleceu as suas próprias palavras, a sua própria promessa. E é Ele mesmo que guarda a aliança. Nós vimos semana passada que foi Deus quem fez a aliança de sangue. Foi o próprio Deus que deu as regras e Ele mesmo é quem guarda, que zela pela sua aliança e nos dá condições para guardarmos a aliança, o pacto com o Senhor. Amém? Então, é Ele quem guarda essa aliança. E a palavra do Pai, de Yahvé para nós, é a primeira pessoa da aliança. O próprio Deus, o próprio Yahvé, Ele é a primeira pessoa da aliança. E nas palavras da aliança estão contidas as promessas. A palavra da aliança está contida as promessas. Então a palavra de aliança de Deus, toda palavra de aliança vem acompanhada da promessa. Estão entendendo? Toda palavra da aliança está contida a promessa. Quando Deus fez aliança com o homem, nessa aliança está embutida toda a promessa. Quando Deus fez aliança com Abrão, no significado daquela aliança atrás daquela aliança estava toda a promessa. Para vocês casados, quando você olha para a sua aliança no seu dedo, atrás, quando você olha para a aliança, você sabe que atrás dessa aliança tem o quê? Promessas. Tem palavras em cima dessa aliança. O sim, não é? O amém, o fiel até a morte, na tristeza, na alegria. Não está a promessa? Então, toda vez que você olha para a aliança, você vai lembrar o quê? Das palavras que foram faladas no dia que você fez a aliança com a sua esposa, a esposa com o marido. Ok? Então, e as palavras, essas promessas, elas são de bênção, elas são de maldição, elas são
palavras naturais, temporais, espirituais e eternas. O que quer dizer? Palavras de bênção. Quando Deus fez uma aliança com o homem, Deus falou assim: bendito será todo aquele que guardar as palavras que ele mesmo falou. Bendito será no campo, bendito será na tua casa, bendito será onde você for, não é assim? Mas se não guardar as palavras da lei, maldito será no campo, maldito será o fruto do seu ventre. Então, amados, dentro da aliança de Deus havia palavras de bênção e palavra de maldição, se não cumprisse a palavra, se não cumprisse, não guardasse aquela aliança. As promessas naturais e as promessas temporais, as promessas na área espiritual e as promessas eternas. Os termos, condições. E havia o juramento. Quando isso ocorre, a aliança é irrevogável. Quando há um juramento dentro de uma aliança, essa aliança é irrevogável. Não dá para se desfazer essa aliança. O negócio é sério. Está lá em Zacarias, capítulo 8. Isso tudo está dentro da Bíblia. Zacarias, capítulo 8. Vamos abrir lá rapidinho. Zacarias é antes de Malaquias. Malaquias antes de Mateus. Zacarias, capítulo 8, versículo 17. Diz assim: em nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu companheiro. Executai o juízo de verdade e de paz nas vossas portas. Então, ninguém pense mal no seu coração contra o seu companheiro, nem ame o juramento falso. Depois em Mateus, capítulo 14, Mateus 14, versículo 8 e 9. Mateus capítulo 14, versículo 8 e 9. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: dá-me aqui um prato à cabeça de João Batista. E o rei afligiu-se por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele. Ordenou que se lhe desse. Porque o rei jurou que, ainda se ela quisesse metade do reino, ele daria para ela. E estava na frente de outros reis, de príncipes, e ele teve que cumprir o que ele falou. A cabeça de João Batista. Então, está falando sobre o juramento. Mas, sem o juramento, a aliança pode estar sujeita a mudança ou cancelamento. Então, toda aliança feita com juramento, com palavra ou escrita, ela é irrevogável. Mas uma aliança feita sem juramento, né, ou foi feita assim de qualquer jeito, ela pode ser alterada ou cancelada. Quando você lê o livro de Esther, o rei decreta morte a todos os judeus por influência de Hamã, mas o rei não sabia que era o povo judeu. Hamã aproveitou talvez de um momento que o rei estava distraído, e ele aproveitou aquele momento e falou: existe um povo
que parece uma praga, que se multiplica igual barata. E ela pode ser uma ameaça para o seu reino. Nós devemos exterminar. E o rei tá bom, deu ali o anel para ele, faça o que você quer. E não falou o nome do povo. O rei só foi descobrir que eram judeus mais para frente, uns versículos depois. Só que aquele decreto, porque já tinha o anel do rei, não podia ser mudado. O que o rei fez com a ajuda de Mordecai? Mordecai deu uma outra ideia, iluminada pelo Espírito Santo. Ele não podia mudar aquele decreto. O que ele fez? Que todos os judeus podiam se defender. E Deus deu vitória ao povo judeu. Hoje, na lei, vamos ver no Brasil, faz uma lei, quando ela é aprovada, aquela lei não pode ser mudada. Mas existe o que? As emendas, que não pode fazer assim, mas se você vê uma outra leizinha ali, ela dá um jeitinho de você fazer de uma outra maneira, sem infringir a lei. Então, toda a lei do homem, ela é alterável, mas a palavra de Deus, a lei de Deus, ela não muda. Então, você guarde bem isso. Toda aliança feita com juramento é irrevogável. Uma aliança feita sem juramento, ela pode estar sujeita a mudança ou cancelamento. O juramento é uma afirmação solene, é dar a sua palavra a alguém que o obriga ao seu cumprimento. Quando eu dou uma palavra à irmã Amélia, ela pode cobrar aquela palavra de mim. Eu disse, irmã, amanhã eu vou na sua casa. E se eu não for, o que ela vai fazer? Ela vai cobrar, ela vai ligar. Porque eu dei a minha palavra. Então, quando é feito um juramento solene, na frente de todos, um casamento, quando você vem aqui à frente, isso é algo mais sério, você vem aqui à frente, quando se há um apelo, um chamado, e todo mundo vem à frente. E você lá está chorando na sua emoção, e você repete tudo, quem está aqui ministrando, fala para você repetir. E muitas vezes nós fazemos juramentos perante o Senhor, que depois amanhã a gente já esquece. Mas Deus não se esquece. E o diabo não se esquece. E muitas vezes nossa vida fica amarrada, presa, porque nós esquecemos das alianças que nós fazemos com Deus. No momento da emoção, no momento que está indo todo mundo fazer, no momento que a gente está chorando, nós vamos lá e fazemos. E depois, pode lembrar até uma semana, mas depois esquece. E aquela palavra ficou registrada no reino do Espírito. E quando nós chegarmos diante de Deus, Deus vai lembrar de todo o juramento, de toda a aliança que nós fizemos com Ele. Então é algo sério, porque nós fizemos diante da igreja. Foi uma festa solene, foi um momento solene diante de Deus. Por isso que é bom hoje os DVDs. Quando você pega os DVDs para assistir, você vai lembrar da palavra profética na sua vida. Você vai lembrar do voto que você fez, da oração que você fez. O que aconteceu lá no caso do apóstolo Tami, foi interessante, porque foi ele lá que começou aquele jejum dos 70 dias de televisão. E eles não tinham mais o que assistir. E a igreja toda passando aquela luta, eles resolveram, ele e a apóstola Joana resolveram assistir o bar mitzvah do Tiago, que a apóstola Raquel que fez. Alguns de vocês aqui devem ter ido, que começou 8 horas da noite e acabou 7 horas da manhã. Era para ser um jantar, virou um café da manhã. Mas, quando eles foram se expor àquele DVD, a palavra profética daquele dia estava acontecendo agora.
quando eles assistiram, o véu caiu, a cegueira caiu, e eles começaram a assistir todos os DVDs quando a apóstola Raquel foi pregar lá. E num dos últimos, em 2006, 2007, que nós ficamos lá 9 dias, acho que ficou eu, a irmã Suzana e a apóstola Raquel, numa das noites que a apóstola estava liberando uma unção na vida dele, estava no chão, e acho que eu já falei aqui, ela estava lá profetizando, e quando ela se levanta, ela volta e começa a falar que Deus trouxe o apóstolo Tami aqui para levantar um exército de guerreiros para conquistar a nação japonesa. E ela, pelo Espírito Santo, ela diz assim: cuidado, nem todos os que estão aqui foi eu quem trouxe. Nem 2 anos depois, Deus faz aquela limpa. Mas eles não estavam entendendo, né? Achando que era traição, que a pessoa que saiu era falsa, que a pessoa que saiu nunca foi verdadeiro amigo. Mas foi Deus quem falou. Nem todos que estão aqui foi eu quem trouxe. E Deus fez essa limpa. Quase metade da igreja, ou mais, não sei, foi levado. E aí, quando eles se exporam aos DVDs, lembraram da palavra profética. Então, eles mesmos tinham esquecido. E não foi coisa de 10 anos atrás, foi coisa de 2 anos atrás. Então, a importância de você fazer a sua aliança com Deus, com o homem consciente. Falou, cumpra. E escreve. Deus falou algo sobre a sua vida, anote, grave. Está gravado lá, sabe que grava tudo aqui, pede o DVD. Deus falou algo com você naquele dia, pegue o DVD, guarde na sua casa, porque você precisa se expor. Deus libera uma unção na sua vida, grave, porque vai chegar lá no dia do juízo e Deus vai falar: que você fez com a unção de evangelismo? Que dia? Não lembro não. Aí Deus vai abrir o telão lá, foi aquele dia. Você recebeu, você disse amém, levantou a mão. Ah, pensei que eu ia ser levita. Eu esqueci. Vai ter que dar conta. Porque o derramar de uma unção na nossa vida, na frente de todos, é o que Deus está fazendo? É uma aliança com o homem. Então, amados, o negócio é muito sério. Depois, então, nós vemos aqui, o juramento é uma afirmação solene, é dar a sua palavra a alguém, e esse alguém vai obrigar você a cumprir. No hebraico, a palavra é shebum, algo jurado, um voto, uma maldição, por completo. E no grego, a palavra orpos, é como se fosse cercado, limitado, uma restrição sagrada colocada em alguém. Não é? Quando há um casamento, o que acontece? A pessoa fica limitada, não é? Porque ela já não pode fazer nada por si só. Ela agora vai ter que o quê? Depender do marido, da esposa. Ela não pode mais ter as mesmas atitudes que ela tinha quando era solteira. Todo casal entende isso, sabe? E aprende nas duras penas. E você tem que entender que na igreja é a mesma coisa. Porque nós somos a noiva de Cristo. E nós estamos dentro de uma aliança. Se nós somos noivo, todo noivo se prepara para o casamento. Jesus está preparando-se para o casamento. Quem fez a aliança primeiro? Foi ele. Não é? E nós, como a igreja, a noiva, aceitamos essa aliança. O dia que eu entreguei minha vida para Jesus, eu aceitei essa aliança. E o que eu tenho que fazer? Mas uma aliança de noivado quer dizer que eu estou comprometido. Eu estou comprometido. Então eu tenho que fazer tudo para estar preparado para o dia do
casamento, o dia que Jesus vier buscar a sua igreja. Então eu já tenho um dono. Eu já tenho um Senhor. Não posso viver mais como se não tivesse. Eu tenho a quem prestar conta. Eu tenho que guardar essa aliança. Mas para eu guardar essa aliança, o que eu preciso? Conhecer as regras dessa aliança. Eu preciso conhecer as regras dessa aliança. Porque senão vai chegar lá no dia e Jesus vai falar assim, cadê o óleo? Ah, não sabia o dia que você ia vir. Deixei para comprar amanhã, que hoje eu estava ocupada conversando com as outras. E aí, o que vai acontecer? Vai ficar. Porque foi imprudente. Mas ninguém me avisou, Jesus, que você ia vir hoje. Se você fosse esperta, se você estivesse desejando esse casamento, você nunca ia deixar faltar óleo na sua lamparina. Não é isso? Assim a parábola das 10 virgens? Não é? As 5 prudentes e as 5 nécias. 5 estavam desejosas todo dia. Era como se aquele dia Jesus fosse buscar ela, o noivo fosse buscar. Agora as outras falam, não, tem tempo ainda. Tem mais um pouquinho aqui, esse tantinho aqui dá até amanhã. Se acabar, eu empresto para você e a gente vai junto. Não dá. Não dá. Então eu tenho que viver a cada dia pensando que Jesus vai voltar hoje. Eu nunca vou deixar faltar óleo na minha cabeça. Nunca vai faltar óleo na minha lamparina. Eu nunca vou deixar minhas vestes ser manchadas. Pensou? Eu fico 5 anos com as vestes limpas. Aí um dia eu falo assim, Jesus, 5 anos. Jesus não voltar, vou sujar ela um pouquinho. E nesse um dia, um segundo, um minutinho que você suja a veste, Jesus volta. Já pensou que tristeza? Você vai lamentar eternamente no inferno, porque você não aguentou esperar 1 minuto. Não guardou a promessa do Senhor. Então não vale a pena nós não andarmos segundo a palavra de Deus. Ok? Então, você tem que entender que nessa aliança que você tem com Jesus, você está cercado, você está limitado e você tem que cumprir regras. A promessa obriga o que prometeu a cumpri-la. Vamos ver lá em primeiro livro de Samuel, capítulo 14. Primeiro de Samuel 14, 26 a 28. Primeiro de Samuel 14, 26 a 28. E chegando o povo ao bosque, eis que havia um manancial de mel. Porém, ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia a conjuração. Porém, Jonatas não tinha ouvido quando seu pai conjurara o povo, estendeu a ponta da vara que tinha na mão e molhou no favo de mel, e tornando a mão à boca, aclararam-se os seus olhos. Então respondeu um do povo e disse, que eu tô com sono. Solenemente. Aqui está separado aqui. Solenemente. Conjurou teu pai o povo, dizendo, maldito o homem que comer hoje pão, pelo que o povo desfalecia. Vocês estão rindo de mim, deixa estar. O pai de Jonatas, quem é o pai de Jonatas? O rei Saul declarou um jejum. Ninguém coma pão. E Jonatas não estava presente. O que Jonas fez? Se sentiu isento da obrigação. Deus deu um comando a todos os soldados, ninguém coma pão, porque nós estamos em guerra.
O filho, por pensar, eu sou filho, eu faço o que eu posso, meu pai é o rei. E eu não estava lá, eu estou livre dessa obrigação. E ele vai lá e lambe mel. No mesmo instante, os olhos dele se aclarou, ficou branco. Então, o fato de Jonatas não estar na hora que seu pai liberou um comando, não isentou dele da maldição. Então, muitas vezes, é liberado um comando aqui na igreja. Uma semana de jejum de televisão. E você não estava aqui no domingo. E você assiste a televisão a semana inteira. Aí alguém liga para você, o pastor falou que vai ter jejum de televisão. Não estou sabendo, ele não falou para mim. Essa pessoa ficou isenta? Ela está o quê? Quebrando, porque ela tem aliança com a igreja. Tem vários atos proféticos aqui. Essas pedras aqui não estão de enfeite, não. Elas são atos proféticos. Essa daqui é que todo mundo colocou o polegar nela, né? O voto da santidade. É pacto da santidade esse aqui, ó. Essa grande. Não, essa daqui, ó. Pacto da santidade. Giovanni Si, que é eu e minha casa, né? Está escrito Pacto da Santidade aqui. Branca da Giovanni Si. E a Ed. Então, o fato de você não estar presente aqui, você não está isento do que aconteceu nesse dia, porque foi um ato profético. Então você chega aqui na igreja, você que chegou pouco tempo nessa igreja, você chega aqui e vê, que pedra, que estranho, pedra dentro da igreja. Mas está escrito, e ninguém pergunta. Ninguém procura saber o que significa. O dia que fez esse ato profético do Ed, eu não estava. Não sei onde eu fui parar, que eu não estava. Eu não estava aqui, eu não estava em Kanagawa e nem em Camisa. Eu perdi nos 3 lugares. E o dia que eu vi, eu comecei a perguntar, o que significa? Ninguém me soube responder. Eu falei, eu vou jogar fora. Para que está falando que ninguém sabe? Se são atos proféticos, ela tem que falar comigo. Senão, está apenas uma pedra atrapalhando. Não serve para nada. Eu tenho que saber o que significa. Eu comecei a perguntar, ninguém soube me responder. De pastor André, Cláudia, eu fui naqueles que sempre tem memória mais, né? Fui na pastor André, Cláudia, Suzana, Karen. Aí eu fui indo. Ninguém me respondia. Eu acho que é não sei o que. Ninguém. Eu falei, eu vou jogar fora nos 3 lugares. Não faz isso, pastor, porque foi ato profético. Mas ninguém lembra. O que vale? A Emiko foi até ela fuçou, ela conseguiu achar. Ela passou o texto para mim, na Bíblia tem escrito Ed, e ela mostrou lá o texto. Eu falei, então tá bom, vou deixar. Mas nós temos que perguntar o que significa isso. Se eu não souber, eu vou buscar também. Mas me incomodou, eu não sabia, eu não estava aqui. Eu preciso saber. Porque eu faço parte da igreja. Eu tenho que saber. Nós já estudamos sobre os sinais. Isso aqui é tudo símbolo. Um vinho, o azeite, o trigo, o vaso derramando óleo. Não está aqui de enfeite, não. É para deixar bonito. Mas tudo tem um símbolo. São atos proféticos, são sinais. E quando eu lembrar, eu tenho que saber que nunca pode faltar óleo na minha vida, nunca pode faltar óleo na igreja. A unção que quebra todo o jugo. Nunca pode faltar vinho, alegria, a intimidade com o Espírito Santo. A palavra revelada sempre tem que estar na minha boca e no meu coração. Isso são sinais proféticos e tem que falar a você. E quando alguém chegar
perguntar o que é isso, você vai saber. Você tem que saber o que significa. Aí, se não for, de repente aparece uma coisa aí e você vai achar que é ato profético. Aí tem pedra aqui, uma criança coloca a pedra lá, você vai achar que é um ato profético e não tira a pedra do lugar. Porque essa igreja é cheia de pedra, é mais uma. Então, amado, nós temos que saber. Aí a criança gosta de pedra, começa a trazer um monte de pedra e vai. E você não pergunta. Você gostou, né, Mateus? Estão entendendo? Então, Jonatas, ele não ouviu, mas ele não ficou isento da palavra do jejum. E ele foi como que fala? Julgado? Não, ele foi condenado. Ele quebrou aquele jejum que o pai liberou sobre o povo. Em alguns casos, só alguém com autoridade pode liberar a pessoa de votos não sábios. Ufa, tem solução. Em alguns casos, só pessoas de autoridade podem liberar você de um voto que foi feito sem sabedoria. Uma vez eu fiz um voto. Naquela empolgação, eu fiz um voto com o irmão de que a gente ia usar a gravata todo culto. Porque eu nunca gostei de gravata. E aí a gente falou assim, a gente tem que vamos vir mais bem vestido para a igreja, né? Porque para ficar mais bonito na casa do Senhor. Mas eu falei assim, gravata não. Não, vai ter que ser de gravata, porque vai ser algo que você vai ter que sentir. E nós fizemos o voto com mais uma pessoa de testemunho. Foi nos momentos que a gente está começando, né? Uns momentos que a gente está meio lesado assim da cabeça. E passou 3 cultos, eu vim de gravata. Mas depois eu esqueci, ele esqueceu. Um dia ele vinha, outro dia ele não vinha. Quando chegava aqui, um cobrava do outro. E foi indo, que acabou. Passou. Mas chegou uns anos depois, o Espírito me trouxe à memória, porque nós fizemos um voto em palavras, com juramento, e tinha uma testemunha. E aquilo virou uma condenação da minha vida.